Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, que sejam todos bem e Deus protegendo a todos. Bom, hoje veremos um pouquinho sobre medidas de tendência central, certo? Sobre moda, média e mediana, tá certo? Então já peguem seus cadernos, façam suas anotações e vamos lá. Inicialmente, vamos entender o que seriam essas medidas de tendência central. Tá? Quando falamos de medida de tendência central, é quando nós organizamos todos os nossos dados, para uma única medida, para um único valor. Então, nós temos aquela tabela, aqueles dados amostrais, aquela pesquisa que foi feita, e nós vamos organizar todos esses dados para um único valor, destacando-se as três, como já foram mencionadas: moda, média e mediana. Tá certo? Então, vamos lá por parte. A primeira, a moda. O que seria a moda? Como diz o nome, moda é aquilo que está em evidência, aquilo que está em destaque, é aquilo que está aparecendo muito, tá certo? Então, quando você pega lá um certo dado amostral, você organizou eles e vai ver aquele número que mais se repete. Aquele que mais se repete é chamado de moda. Lembrando, que pode acontecer de que quando você organizou os dados, tem um valor que ele aparece por mais vezes, tem uma frequência maior. Você organizou os dados e aparece o número 2 e o número 3 aparecem 4 vezes. Quer dizer que é um espaço bimodal. Mas aparece o 2, o 3 e o 5. Ambos repetem a mesma quantidade de vezes. É um espaço multimodal. Pode acontecer de ter mais do que uma moda. E também pode acontecer de não ter nenhuma moda. Todos os números têm a mesma quantidade de frequência, a mesma quantidade de repetição. Vamos dar um exemplo aqui, básico, tá certo? Então tá, imagine que você tem a seguinte situação. Eu já deixei aqui organizados os números, tá? Para facilitar, que é o primeiro passo sempre, organizar os dados para facilitar, tá? Então ele pergunta, qual é a moda das idades desses alunos? Então tá aqui as idades, 16, 17, 18, 19 e 20. Novamente, organizado em ordem, aqui eu coloquei em ordem crescente, poderia ser decrescente, mas isso é opcional, tudo bem? E aqui eu vejo, o número 16 aparece uma vez, o 17 3 vezes, o 18 2 vezes, o 19 4 vezes, o 20 2 vezes, o 21, 25, 36. Então vemos que o número que mais se repete aqui é o 19. Então nós temos que a moda é o número 19. Viu que simplesinho? Moda, aquele que mais se repete. Pronto. Próximo, mediana. Tá certo? O que seria mediana? Mediana vem de meio, metade. Então, e é muito importante, novamente, você organizar esses dados. Eu quero encontrar a mediana, então eu quero encontrar o meio, a metade daquelas observações que foram feitas, aqueles dados, estatísticos. Então, eu peguei todo aquele meu espaço amostral, tudo aquilo que foi pesquisado, organizei eles, aqueles que estiveram no centro. A medida central é a minha mediana. E aí pode acontecer duas situações. Você pode ter uma quantidade de números ímpares ou uma quantidade par. Então você fez a pesquisa, tem uma quantidade de elementos par ou uma quantidade de elementos ímpar. Se for ímpar, para achar o meio é bem simples. Você tem 9 medidas que foram pesquisadas. Então eu tenho 4 para a esquerda, 4 para a direita. O quinto elemento é a medida central, é a mediana. Caso seja uma quantidade par, eu tenho que pegar entre os dois termos centrais, como por exemplo, são 8 dados, colocando números pequenos para facilitar. Tenho 8 dados, então entre a minha quarta e a minha quinta medida, depois de organizada, eu vou tirar uma média aritmética, tá certo? Vamos dar um exemplo aqui para facilitar. Claro que eu vou trabalhar com os dois exemplos, Primeiro com os dados quando tem uma quantidade ímpar, depois com uma quantidade par, para facilitar, tá certo? Então vamos lá. Primeiro aqui, com uma quantidade ímpar. Então vocês têm lá, em uma escola, o professor de matemática, ele fez uma pesquisa com a quantidade de alturas dos alunos, E aqui conseguiu agrupar os seguintes dados. E tem todas as alturas aqui. Percebam que as alturas não estão em ordem. Então, quando você vai fazendo essa pesquisa, para achar essa medida de tendência central, tanto a mediana, a moda, ou a média aritmética, e é bem importante utilizar média aritmética, que é o que nós vamos utilizar. Existem outros tipos de média, nesse caso é média aritmética. Tá? E a primeira coisa sempre que eu devo fazer é organizar os dados. Tá certo? Então, peguei esses valores, organizei,
os dados. Ó, percebam, o menor valor, 1,50, que está aqui, depois 1,54, 1,55, até o último, que foi o maior valor, que é o que está aqui, 1,78. Organizando os dados, percebam que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 elementos. Então é bem simplesinho, ó lá. Separei 4 elementos para a esquerda, 4 elementos para a direita. Quem foi o elemento central? O meio. A mediana, que foi a altura 1,65. Bem simplesinho, certo? Vamos lá, vamos para a média. A média aritmética. O que seria essa média aritmética? É quando eu vou tentar juntar todos esses dados para um único valor. Ou seja, eu vou somar todos os valores que eu tenho, tá certo? Dessa pesquisa, e vou dividir pela quantidade de valores para obter o meu MA ou o meu X-bar também, que é muito utilizado. Então, eu pego todos os valores, somo e divido pela quantidade de valores. Vamos lá, dar um exemplo aqui para vocês, tá? Qual é a média das idades? 13, 12, 10 e 15. Então, eu tenho lá, para achar a média, eu vou somar 13 mais 12 mais 10 mais 15. Como está aqui, ó, 13, 12, 10 e 15. São 4 valores dividido por 4. 13 mais 12, 25, 35, 45, 50. Dividido por 4, 12,5. Está feita a média. E aqui até acrescentei um pouco mais no problema. E se eu acrescentasse uma pessoa com 16 anos a esse mesmo grupo, o que ia acontecer com a média? Bom, eu vou somar todos os valores, e ao invés de dividir por 4, agora são 5, né? 13, 12, 10, 15 e 16, coloquei todos os valores, vou somar tudo, se o anterior dava 50, esse vai dar 66, dividido por 5, a média dá 13,2. Então, se eu somei um valor que ele está acima da média, né, o 16 está acima da média inicial, quer dizer que a média aumenta. Se fosse um valor abaixo da média, a média iria diminuir. Então é isso. Média, soma todos os valores e divide pela quantidade. No caso da primeira média, somei 4 valores, dividi por 4. Somei 5 valores, dividi por 5. Bom, como eu havia dito, agora eu vou dar um exemplo que vai ver os três, tá certo? Então, ó, qual ou quais valores são, respectivamente, a moda, a média e a mediana das listas, dos números que estão aqui. Novamente, todos os números estão misturados. Primeira coisa sempre, organizar, né? Vou deixar aqui a observação, crescente ou decrescente. Eu coloquei, claro, em ordem crescente para facilitar. Então, coloquei em ordem crescente. Olhei aqui, ó, quem é o número que mais repete? 227. Então, ele é minha moda. Quem é a minha média? Né? Lembra que eu estou colocando aqui na ordem respectiva. A média. Somo todos os valores. 103, 160, 189, 227, ó, as duas vezes, 255, 300, 328, 360, 440. Somei tudo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 valores. E vou dividir por 10. Então, está aqui a minha média. Percebam que o número que eu encontrei não necessariamente vai aparecer aqui, ó, 258,90. Ele não está entre eles, né? Ficaria entre esses dois. Não quer dizer que ele vai aparecer nos valores que você tem da pesquisa, ok? Mas essa é a média. E por último, a mediana. E como eu havia dito, no exemplo anterior, foi com uma quantidade ímpar, né? 9 valores. E aqui são 10 valores. Então percebam, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu vou deixar 1, 2, 3, 4 valores para a direita, 1, 2, 3, 4 valores para a esquerda. Então, os meus termos centrais são 227 e 255. Então, para achar a mediana, eu vou fazer uma média deles, 227 e 255, tá certo? Somei e dividi pelos dois valores. Então, eu tenho 241, que seria a mediana, que ficaria entre esses dois valores. Estaria aqui, tá certo? É isso. Bom, pessoal, espero que tenham gostado. Tá? Compartilhe à vontade. Não se esqueçam de se inscrever no canal para ajudar o professor. Caso tenha alguma sugestão, alguma dúvida, deixe aí nos comentários. Tá bom? Que Deus proteja a todos e abençoe a todos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.